Hoje é um dia especial, o dia da Páscoa, né? Um dia onde para nós cristãos, um momento maravilhoso, grandioso na presença de Deus. E eu quero falar com você hoje sobre qual a importância da ressurreição. Qual a importância da ressurreição? Nós, com o tempo, ficamos tão ligados à Páscoa, à festa em si, estamos tão preocupados com o ovo de Páscoa, né, em poder agradar as crianças, mas nós nos esquecemos de fatores importantes da nossa vida cristã, que é justamente isso. Qual a importância da ressurreição? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí, se você puder, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 5. 1 Coríntios 15, de 1 a 15. A minha versão NVI diz assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois primeiramente lhe transmiti o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. E depois desses apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, isto é, porque pregamos, isto é, a vocês que creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. Versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas, mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Senhor, fala aos nossos corações e às nossas vidas essa manhã, de uma maneira sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, a Páscoa é um dos acontecimentos mais importantes para nós como cristãos. É um dos acontecimentos mais importantes que nós vemos em toda a face da terra, porque Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus está entre nós, né? E tanto isso é verdade que quando Lucas escreveu para Teófilo, lá na carta de Atos dos Apóstolos, ele diz a Teófilo que ele tem provas indiscutíveis, provas que não tem irrefutáveis sobre a ressurreição de Cristo. Ele disse: olha, Teófilo, eu tenho primeiro provas testemunhais, dizendo, ele apareceu para Maria Madalena, para outras mulheres, ele apareceu para os discípulos de Emaús, ele apareceu para Simão Pedro, ele apareceu aos 11 e apareceu também a Tomé. E depois ele ainda apareceu a mais 7 discípulos, conhecido na pesca maravilhosa, e a mais de 500 pessoas. E ainda em Atos, Lucas diz a Teófilo: ele tem provas ainda materiais, pois o túmulo estava vazio, os panos que envolviam Jesus estavam lá, a pedra foi removida. E ainda Lucas ainda fala sobre as provas escritas, que foram o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, né? Então tudo isso agora Lucas, que é um escritor ao qual ele
pesquisou sobre a vida de Jesus, o Evangelho de Lucas, o livro de Lucas, quando ele escreve a Teófilo, que era um gentil, que era um homem que era um curioso da Bíblia, um curioso desses fatos sobre Jesus, era um homem de grande importância, e Lucas agora faz toda essa pesquisa, vai atrás, consegue todo o material e começa a escrever o livro de Lucas, o próprio Evangelho de Lucas, e em seguida ele escreve essa carta de Atos para Teófilo, e ele vai agora contando, demonstrando, ele vai querendo demonstrar a Teófilo, tenha certeza que Jesus de verdade ressuscitou, que isso não foi uma simples história, isso não foi alguém que contou, isso não foi algo que alguém inventou, isso aconteceu de verdade. Mas agora, mais para frente, vem Paulo e escreve para o povo de Corinto, para lembrá-los que existiu a ressurreição, que houve a ressurreição e a importância dessa ressurreição. A igreja de Corinto era uma igreja que estava corrompida, era uma igreja que ela se perdeu nos meios doutrinários, ela se perdeu diante de todos os conceitos e regras. E uma das questões doutrinárias que a igreja acabou se perdendo foi na questão da ressurreição. Para você entender, os atenienses, eles rejeitavam a ressurreição. E com isso, possivelmente, a igreja de Corinto acabou aderindo à doutrina dos gregos de Atenas. E agora refutavam sobre a questão da ressurreição, dizendo, não tem ressurreição. E Paulo então diz, gente, mas se não tem a ressurreição, tudo que nós estamos fazendo não tem validade nenhuma, não tem crédito algum. Tudo que nós estamos fazendo aqui é em vão. Né? Então, para nós, hoje, o cristianismo, a ressurreição é um fato que faz a grande diferença. Então, qual a importância para nós hoje da ressurreição? E é o que eu quero chegar com você agora, sobre tudo isso que Paulo agora indaga e fala ao povo de Corinto. A primeira coisa que eu entendo sobre a ressurreição é que a ressurreição nos indica, nos dá a certeza de que Jesus está vivo. A ressurreição ela é ponto crucial a dizer que Jesus está vivo, que Jesus está entre nós, que Jesus é atuante. Né? Lá em Lucas 25, quando as mulheres encontram um anjo, encontram alguém ali naquele sepulcro vazio, naquela pedra removida, e aí o anjo diz assim para ela, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Quando o anjo diz ele ressuscitou, o anjo não estava simplesmente passando uma informação, não estava simplesmente dando uma notícia, não estava simplesmente alegrando a vida daquelas mulheres. Mas quando o anjo diz ele ressuscitou, agora o anjo é uma frase que faz toda a diferença para o cristianismo moderno, é uma frase que faz toda a diferença agora para os novos cristãos, porque corrobora, confirma tudo aquilo que foi dito no Antigo Testamento e confirma agora que o cristianismo, que tudo que vai acontecer daqui para frente, tudo que Jesus predisse, tudo que Jesus falou sobre o futuro, realmente é uma verdade, que agora nós estamos cultuando um Deus que é verdadeiro. Por isso que lá em Êxodo, lá nos 10 mandamentos, Deus deixa bem claro no que o nosso Deus não é um Deus de bronze, não é um Deus de madeira, não é um Deus de ouro, não é um Deus, é uma imagem que nós podemos fixar na nossa cabeça de qualquer coisa, porque Ele é um Deus que não precisa de um memorial, Ele é um Deus que está vivo, Ele é um Deus que está conosco, né? Ele é um Deus que é libertador, Ele é um Deus que é salvador, Ele é um Deus que é advogado, Ele é um Deus que é perdoador, Ele é um Deus presenteador, Ele é um Deus que está vivo. Tiago, lá no livro de Tiago chega a dizer que ele está tão vivo e atuante que ele chega a ser alguém zeloso por nós. Zeloso. Então, meu amado, a primeira certeza que eu tenho da ressurreição é a certeza que Jesus está vivo. Em nenhum outro túmulo você vai encontrar, nenhum outro túmulo você vai encontrar vazio. O de Maomé está lá, o de Buda está lá, mas o de Jesus não está lá. Um religioso pergunta a Maimonides, né, que é um rabino filósofo do século XII, pergunta para ele, diz assim, como eu posso fundar uma religião? E o rabino diz para ele, primeira coisa que você tem que fazer, matar
deixar-te matar e em seguida ressuscitar. Não tem outra forma de montar um cristianismo, uma religião diferente, um cristianismo diferente. A única forma de vencer do cristianismo que existe hoje é deixar-te matar e em seguida ressuscitar. Então, a primeira certeza que eu tenho da ressurreição, e é por isso que nós celebramos com grande alegria a ressurreição hoje, a Páscoa, é que Jesus está vivo. Jesus está vivo aí com você, Jesus está vivo aqui comigo. Mesmo nesse momento tão crítico que nós estamos passando, mesmo nesse momento tão atípico, Deus está conosco. Deus está conosco, Deus está atuante em nossas vidas, Deus está cuidando de todos nós, Deus está cuidando das nossas vidas, Deus está trabalhando em nós. Eu tenho certeza que, de alguma forma, Deus está trabalhando com o seu povo dentro desses dias, dentro dessa tragédia, dessa crise da saúde que nós estamos passando. A segunda coisa, que a ressurreição ela é tão importante para nós, porque a ressurreição é a certeza da nossa crença, é a certeza da nossa fé. A ressurreição é a certeza da nossa fé. Jesus bem disse uma vez, olha, bem-aventurados são vocês que viram e creram, mas muito mais bem-aventurados, ou seja, muito mais felizes, muito mais privilegiados serão aqueles que não viram e creram, que é o nosso caso. Talvez tudo que nós sabemos hoje sobre Cristo está baseado na Bíblia. Lógico que nós usamos isso como nosso ritmo, nossa fé, né? É verdade, mas se nós fôssemos pensar de uma maneira material, a Bíblia é mais um livro, mas nós cremos nesse livro e é isso que nos faz ter a certeza de que Jesus está vivo, de que a ressurreição ela é tão importante para nós, porque a nossa crença está baseada num Deus que é vivo. Por isso que lá em 1 Coríntios 15, 14, onde nós lemos agora há pouco, diz assim: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a nossa fé. Ora, eu tenho certeza que é um Deus que está comigo, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mas eu tenho certeza pela fé. Você tem certeza que Deus está aí com você, porque Deus está trabalhando com você, por isso é pela fé. É a certeza que nós temos, né? A fé é o nosso combustível, a fé é o que nos faz vencer o impossível. A fé é isso. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dele precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. A primeira coisa que a fé nos faz, ela faz nos entender que nós nos aproximamos de Deus porque cremos que ele existe. Olha que interessante isso. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque você precisa da fé para se aproximar de Deus e crer que ele existe. Não há outro meio. O impulso da nossa vida, a força da nossa vida, a alegria da nossa vida, a esperança da nossa vida é a fé em Jesus Cristo. Leandro Carnal, num debate que ele fez no Café Filosófico sobre religião, ele diz que quando Paulo escreve tudo posso naquele que me fortalece, é onde ele está dando todo sentido à religião ou à fé sobrenatural da religião. É onde Paulo agora define toda a questão da fé sobrenatural na religião. E é verdade isso, porque quando nós pensamos tudo posso naquele que me fortalece, nós estamos colocando toda a nossa vida, todo o controle da nossa vida, toda a situação da nossa vida em Deus. Então, esse é o controle, esse é o cerne, é o que nos deixa fortes em dias, por exemplo, como hoje, em dias e momentos como hoje, né? Dá uma saudade de ver você, de ver todo mundo aqui, ver ficar aqui sozinho é ruim, né? Mas eu sei que em breve nós estaremos todos juntos aqui, e isso é pela fé, né? Tudo a gente pode medir. A terceira coisa que eu quero dizer, que a importância da ressurreição é a certeza da nossa vitória. Gente, se Jesus venceu até a morte, 1 Coríntios 15, 55 diz assim: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Jesus venceu até a morte. Através da ressurreição, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu o inferno, Jesus venceu os pecados, Jesus venceu todas as coisas. Tudo aquilo que não nos era possível, Jesus venceu através da ressurreição.
né? E hoje nós podemos dizer, como diz Paulo lá em Romanos 8,37, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E o Romanos 8,31 diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como nós podemos ter tanta propriedade para dizer algo assim? Porque nós temos certeza da vitória. Porque Jesus é a nossa vitória. Jesus venceu até a morte. Jesus nos venceu os aguilhões da morte para nos dar essa vitória que é chamada hoje de vida eterna. Eu tenho a vida eterna, você tem a vida eterna, não é porque eu mereço, ou porque eu conquistei, ou porque alguma coisa. Não, é porque Jesus venceu a morte. E ele pegou esse troféu da vitória, da vida eterna, esse troféu de vencer a morte, e passou a mim e para você, e passou a você. Por isso que Paulo diz assim, né? Sou estrangeiro nessa terra, não tenho que me estressar com este mundo, mas eu tenho que pensar em que Deus, um Deus que me receba. Sabe? Porque hoje é tão importante para nós a ressurreição, porque a ressurreição nos fala sobre vitória. Sobre a vitória, sobre todas as coisas. Nós temos certeza de uma vitória, não é porque nós somos poderosos ou porque nós somos prepotentes. Não, nós temos certeza de uma vitória porque nós temos um Deus na nossa vida, Jesus Cristo, que venceu por nós, que venceu por cada um de nós. E Ele nos perdoou os nossos pecados. E hoje nós somos livres de toda a culpa, de toda maldade, porque Ele nos perdoou os pecados. Hoje nós temos a certeza de que podemos andar de cabeça erguida, de cabeça em pé, porque o Senhor está conosco. E o quarto, por que a ressurreição é tão importante para nós? A ressurreição é importante porque ela é a certeza da nossa salvação. Ela é a certeza da nossa salvação. A salvação está baseada na ressurreição de Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10, 9. Se confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, você está salvo. Salvação nada mais é do que transformação. Salvação nada mais é do que transformar a vida de uma pessoa. E transformação ela não acontece com alguma coisa que é inanimada. E transformação não acontece com uma energia. A transformação não acontece. Não, transformação acontece quando alguém invade a nossa vida e nos faz enxergar o quanto nós somos pecadores, o quanto nós precisamos de ser mudados, o quanto nós precisamos mudar a nossa vida. Então, nós temos que entender que a ressurreição de Cristo ela é importante para nós porque ela confirma a nossa salvação. Hoje nós somos salvos em Cristo Jesus. E essa salvação não foi dada só a mim, não foi dada só a você. Essa salvação vai ser estendida a todas as pessoas, a todos os que estão na face da terra. Seja quem for, como for, Deus realmente nos deu essa salvação. Salvação significa ser liberto de um sofrimento, ser liberto de um perigo, né? Ser salvo significa ser livre da prisão do pecado, tornar-se livre para servir a Deus. Então, essa é a certeza que nós temos. Paul Washer diz assim: salvação é desistir de lutar e de viver por si mesmo e render-se a Cristo. Render-se a Cristo. Então, por que nós temos a salvação em Cristo? Por que a importância da salvação, da ressurreição para nós? Porque ela muda as nossas vidas. Por que a ressurreição é tão importante para nós? Porque ela nos fala sobre a vitória, sobre a salvação, nos fala sobre o perdão dos pecados, nos fala sobre a nossa vitória, nos fala sobre tantas coisas maravilhosas. Hoje o túmulo estava vazio, né? E essa é a certeza de que nós temos hoje tantas coisas maravilhosas diante de Deus. Hoje é o dia em que o túmulo foi encontrado aberto, Jesus ressuscitou. Hoje foi o dia em que muitas pessoas foram transformadas. E termino dizendo, João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele entregou Jesus Cristo, fez com que Ele morresse numa cruz, ressuscitasse,
para que ele pudesse vencer a morte e para que esse troféu da vitória sobre a morte ele passasse a mim e a você, e hoje eu e você tivéssemos a vida eterna. Então eu e você temos que pensar muito nisso. Temos que agradecer a Deus por esse dia tão maravilhoso, por esse momento da história tão maravilhoso que foi a ressurreição de Cristo. Jesus, como a gente diz, Jesus não precisava de nada disso. Deus não precisava fazer nada disso. Deus não precisava fazer nenhuma diferença. Mas ele fez isso porque ele amou o mundo. E quando ele está dizendo o mundo, ele está dizendo a mim, a você, a todos nós. E eu quero te convidar a realmente dar importância a esse dia da ressurreição. E se você que está me assistindo ainda não conheceu Jesus Cristo, que essa manhã você possa conhecer Jesus Cristo. Você possa colocar o seu coração sobre Ele, falar com Ele. Né? Se você precisar, nós oramos por você. Deixa um comentário aí no Facebook, aí nós vamos orar por você. E eu tenho certeza que Deus...